Olha, daqui a pouquinho chega o final de semana e a gente tem que já saber o que fazer. Vai pro cinema, vai ficar em casa assistindo DVD, como Tudo vai? bom, Kátia? Tem você, Francesco? Tudo bem. Quer dizer, não importa o que você queira fazer, contigo a gente tem ótimas sugestões. Opa! Você já saiu, ficar em casa, pronto. A gente busca trazer as melhores opções de finais de semana com chuva ou com sol, né? É isso que é muito legal Agora também. tá numa época que a chove gente pra nunca caramba, sabe. né? E o tempo lá fora Exatamente. tá bom? Daqui a pouco deve cair um toró. É mesmo? Oh, Exatamente. meu Deus. Bom, mas aí você vai ter dicas de teatro, dicas sempre no Mulheres de Cinema com Francesco, de DVD. Você escolhe o que fazer por aí. O que você trouxe hoje pra gente? Olha, a gente começa aí falando do Tetro, né? O filme do Coppola, que... você foi ver. Exatamente, ele veio aqui para São Paulo na semana passada, ou retrasada, não, passada, eu acho. Passada, foi. Tá correndo tanto tempo que esse Tá final de voando, ano... né? E a gente conta um pouquinho sobre esse filme, que é uma produção independente, né? Na verdade, não é independente, é uma produção dele, não é de estúdio, né? Custou por volta de 15 milhões de reais, de dólares. 15 milhões de dólares. É, o que é um valor alto, porém, né? Pros estúdios americanos não é nada, porque a média de valor lá é entre 100 e 150 milhões de dólares. É um filme filmado em preto e branco e o mais interessante, Kátia, ele filmou em preto e branco porque ele disse na coletiva que o filme colorido hoje, o diretor de fotografia fica muito preguiçoso, porque o colorido já é colorido e tal. Uma verdade, e o filme em preto e branco, o diretor de fotografia tem que buscar as melhores imagens, porque todas as cores viram gradações de cinza. Então é um trabalho. É um contraste muito grande. E é um trabalho para buscar uma bela imagem em preto e branco. A história, ela se passa em Buenos Aires, a história de um rapaz, interpretado pelo Vincent Gallo, que tem um passado sombrio aí com uma família nos Estados Unidos. Ele fugiu, foi para Buenos Aires, só que o irmão menor vai encontrá-lo, vai ao encontro dele em Buenos Aires e vai abrir aí o baú de segredos e polêmicas da vida dele. Basicamente, não quero contar a história, mas para resumir, os dois são filhos de um grande músico famosíssimo no mundo inteiro, que abafou a fama dos filhos e a família é absolutamente desregrada. Né? Várias revelações são mostradas no final e tem belíssimas imagens da Argentina, de Buenos Aires, da Patagônia. Eles vão para um festival na Patagônia. Uma participação especial da Carmen Maura, a diva do cinema espanhol, né, de língua espanhola. Ela faz uma crítica de cinema temida pelo artista, né? As cenas em colorido também, que quando eles lembram do passado. É uma história belíssima visualmente. Então é o inverso do que normalmente a gente vê nos filmes. Quando lembra do passado é colorido. Exatamente. Porque nos filmes, quando a gente lembra do passado, é em branco e preto. Agora é o contrário. Tudo que está no passado é em colorido. Visualmente é muito bonito, só que é uma história bem confusa, né? O Coppola mergulhou nos seus sentimentos e é capaz, como ele mesmo diz na coletiva, é capaz de só eu entender e só daqui uns 30 anos as pessoas consagrarem o filme dele. Mas né? você acha que é tão difícil de entender assim? Não é que é difícil, é que ele é uma história muito truncada. Tem que prestar muita atenção. Não, nem isso, é uma história muito truncada e ela fica um pouco sem rumo no começo, aí ela perde o rumo depois, quando ganha, e aí o final é revelador, mas você passou tanto tempo esperando aquele final, são 2h10. Então é bom comprar um pacote grande de pipoca. De pipoca, exatamente. Ou apreciar o visual, que é muito bacana. Né? A fotografia é muito bonita, Muito né? bonita. A fotografia está muito bem feita. Agora, vamos contar como foi, né? Você ficou me devendo. O Coppola aqui, né? O Coppola, ele tinha marcado a coletiva para segunda-feira, mas... que procó, né? Porque o jatinho dele deu problema, ele não chegou. Foi algo semelhante o que aconteceu com o Oliver Stone alguns meses atrás, mas na verdade o do Oliver Stone nem aconteceu, porque ele ficou preso na alfândega, né? E acabou indo direto para outros países da América Latina. Nem resolveu ficar por aqui. Nem resolveu. O Coppola, graças a Deus, deu tudo certo. Uma pessoa super simpática, aí é uma cena da coletiva, ele também deu uma palestra para alguns alunos. Ele é super simpático e falou bastante quando a assessoria estava querendo cortá-lo. Ele falou, não, deixa, agora eu vou decidir quantas perguntas a mais vamos deixar o pessoal fazer. É bem à vontade. Bem à vontade. O mais legal que ele contou, Kátia, é que o Coppola, ele fez
milhões de dólares quando dirigiu e criou e dirigiu O Poderoso Chefão, a trilogia, né, de 70 até os anos 90. É considerada uma das mais importantes trilogias da história do cinema, né, que conta também sobre família. Aliás, o Coppola disse que esse filme dele, que é de baixo orçamento, e todos os outros filmes falam sobre família. Ele, que é descendente de italianos, gosta de falar sobre família e trabalhar com família, né? Até um colega jornalista fez uma piada na coletiva que ele elegantemente respondeu, mas muito elegantemente, porque numa cena do filme, do Tetro, o pai, que é o grande vilão da história, diz que naquela família só tinha espaço para um gênio. Aí é o que o jornalista perguntou: o que você acha do trabalho da sua filha, Sofia Coppola? Ah, gente, que sacanagem. Não, mas ele respondeu muito bem. Ele falou: olha, eu quero deixar bem claro que isso foi algo que falaram pra mim e não eu penso isso, né? Eu ouvi isso de uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, fiquei muito chateado e coloquei na voz do vilão do meu filme, né? Aí ele contou que gosta muito do trabalho da filha, a filha que fez filmes como Lost in Translation, com o Bill Murray, gosta muito do trabalho dela, e ele diz que ela, à exceção de todos os filhos que ele tem, foi a única que não acompanhava ele no set de filmagem. Ele dizia que, na época, ele sempre levou os filhos no set para ver como funcionava e tal. A Sofia Coppola, ela participa, inclusive, de uma cena do Poderoso Chefão, só que ela ia pouco porque ela, segundo ele, pai coruja, ela era tão bonita, tão linda, que ela seguiu a carreira de modelo, ficava nas capas da Vogue e de outras revistas. E não tinha tempo para isso. E queria ser pintora, não queria ser cineasta. Então, demorou muito tempo para ela decidir ser cineasta e agora está muito bem aí, muito conceituada no mundo inteiro, né? Aí o Coppola começou a falar sobre a relação dele com a crítica, diz que ele não teme, mas que a grande vantagem agora de usar o dinheiro dele mesmo para bancar os próprios filmes é que não importa o que falem dos filmes dele. Ele faz o que ele quer. E ele faz outro, né? Ao contrário do que ele disse de Hollywood, que espera-se um sucesso atrás do outro, né? Ele diz que não vai aceitar mais convites de nenhum estúdio de Hollywood. Não. Nunca mais, ele está com 71 anos. Mas será que ele consegue? Se vê uma boa proposta, ele não aceita? Pois é. Ele inclusive, falou bem de algumas produções. Ele é muito fã dos irmãos Coen, né? Os diretores do Fargo, que ele diz que é um dos raros exemplos nos Estados Unidos de diretores que conseguem ser bancados e ainda continuarem sendo criativos. Perguntaram para ele sobre essa onda de cinema 3D que surgiu depois do Avatar. Ele disse que acha que isso é uma bobagem, que o 3D vem e vai o tempo inteiro no mercado e desaparece depois, né? São ondas de empolgação, né? Ele não acha que o futuro do cinema é isso. Ele falou até uma frase muito legal, Kátia, que ele acha que para ele o cinema é uma combinação perfeita de uma boa escrita, um bom roteiro e uma boa atuação. Todo o resto são detalhes importantes, porém, que não vão fazer o filme bom. Então, se você tem... E não é verdade? Pois é. E eu acho, olha, aqui entre nós, sem querer ser mal, mas... O exemplo do filme dele, esse é um exemplo. Tem uma atuação ok, mas um roteiro mais ou menos, e não há fotografia que salve. Exatamente. Não há direção de arte, não há fotografia que salve quando um roteiro não é bom, quando a história não é bem contada, né? E aí ele contou um pouquinho mais sobre Poderoso Chefão, Apocalipse Sinal. Para quem não sabe, Apocalipse Sinal, depois que ele fez Poderoso Chefão, foi o filme que ele teve mais dinheiro em mãos, nos extras do Apocalipse Sinal. Ele conta que, na época, tudo que ele quisesse fazer, o estúdio dava dinheiro para ele fazer. O que era difícil. É um filme que custou, se eu não me engano, 200 milhões de dólares. Na época era uma fortuna e tudo ele podia fazer. O que aconteceu? Isso foi ruim, porque o elenco perdeu limites. Então, todo mundo sabe que o Apocalipse Sinal é também um filme trágico, porque foi filmado nas Filipinas e quando começou as filmagens passou um tufão nas Filipinas que derrubou tudo, né? Bem o apocalipse. Exatamente. O Martin Sheen, ator, que é um dos personagens principais do filme, ele conta como foi duro. O Martin Sheen estava envolvido com droga, se não me engano, outras pessoas do elenco também. O Marlon Brando teve um problema cardíaco durante. Foi uma tragédia. Foi o fim do mundo.
Exato, e com muito dinheiro na mão. Você vê como o dinheiro não compra nada. Exato. E olha, ele foi uma simpatia, continuou conversando com o pessoal lá, falou que quer voltar no Brasil, quer fazer um projeto aqui na América Latina, gostou de conversar com os jornalistas, com os alunos, e ele diz que hoje não tem mais preocupação com crítica, com bilheteria, porque os vinhos dele dando certo na Califórnia, continuando, porque ele é um grande empresário de vinhos agora, ele vai continuar filmando até morrer. Eu também acho que ele não vai conseguir parar nunca, mas só discordo dele num ponto. Se chegar uma boa proposta de um estúdio grande, ele vai aceitar. Eu acho que sim. Ele diz que não, porque, mas mais para tentar se proteger, mas ele diz, por exemplo, não há nada melhor do que acordar e pensar numa ideia e ter dinheiro já para fazer essa ideia amanhã. Isso para qualquer cineasta é a melhor coisa, né? Só que a gente está falando de Coppola, 71 anos, que só conseguiu chegar a isso graças a grandes filmes de estúdio dos anos 70, né? Vamos esperar e ver o que vai acontecer. Exatamente. Tem uma estreia que você disse que vai ser ótima, está me contando da outra vez, é da Nárnia, né? Exatamente. A gente traz aí mais um filme para as férias, o nome é enorme. As Crônicas de Nárnia, a viagem do peregrino da Alvorada. Vira só as Crônicas de Nárnia. Exatamente. É a franquia, né? Que era da Disney, agora foi para a Fox, porque não é uma franquia muito bem sucedida em termos de bilheteria. Custou 140 milhões esse filme. Traz uma novidade, que é a versão agora em 3D, como tudo está sendo em 3D ultimamente, né? E a história agora dos irmãos mais novos, o Edmundo e a Lúcia, que são tragados por um quadro, como a gente viu na imagem, e vão parar em Nárnia, que é o mundo encantado, em que eles são príncipes, reis, etc. e tal. Agora, Kátia, a gente tem a entrada de um novo personagem, que é o primo deles, o Eustáquio, que é o melhor personagem do filme. É mesmo? E não é à toa, porque esse personagem é quem vai comandar o próximo Crônicas de Nárnia, se o estúdio decidir fazer. O que não é certeza. Por quê? Porque a produção, o livro não gerou uma franquia tão poderosa quanto eles esperavam. Muito longe de ser um Harry Potter, por exemplo. Por isso, o filme tem o C.S. Lewis, que é o escritor que fez os livros nos anos 50, escreveu 7 livros, só que esse é o terceiro filme, mas já consumiu 5 livros. Então, eles não fizeram como Harry Potter, por exemplo, um filme por livro, e ainda o último eles duplicaram em 2 filmes, porque foi muito bem sucedida no cinema. Essa franquia nem tanto. Porém, para as crianças são imagens belíssimas, é uma aventura muito gostosa. Mas não é muito fantasioso. Será que por isso que não fez tanto sucesso como Harry Potter? Mas olha, talvez, eu acho, a minha suspeita é que é muito bem produzido, tem bons atores e tal. A minha suspeita é que existe uma saturação de filmes de aventura para criança, adolescente e de que vira franquia. Mas não é também porque Harry Potter tem uma mensagem diferente. E Crônicas de Nárnia é uma aventura, né? E o Harry Potter, ele teve uma máquina publicitária por trás muito maior. E aquela coisa, né, Kátia? O gosto do público é imprevisível. A gente pode, né? Pode ser um sucesso ou não, enfim. Então, mas olha, pro final do ano vale a pena, são para criançada especialmente, em 3D tem essa opção, tá chegando em várias salas de cinema aí do país. Pelo menos pra garotada eles vão curtir. O que já é ótimo. Exatamente. Agora quem vai curtir a outra sugestão sou eu. Em DVD. Eu sabia que você ia gostar dessa. Ontem, a Priscila tá me falando, você não sabe o que vai ter, o que o Francesco vai falar amanhã. Uma coisa que você adora. Eu falei, House. Exato. A gente tá falando aí de uma chegada no mercado, a venda também, a 6ª temporada do House. Minha irmã é doida pela... Ela adora também? Adora. Ela pegou todos lá de casa, nem mal consigo assistir. E aí a gente está falando de uma série, uma das séries médicas mais bem-sucedidas da televisão americana, né? Em que o Dr. House, que é vivido pelo ator Hugh Laurie, que ganhou o Globo de Ouro, aliás, a série ganhou vários Globos de Ouro, né? E a história do médico, que é ranzinza, mal-humorado, mas ele tem uma personalidade bem diferente daquele tipo de médico frio que a gente espera, ou que a gente viu ao longo de tantos anos nas séries, né? E os grandes vilões são, claro, sempre as doenças, as enfermidades, os desafios médicos que ele tem que enfrentar. Eu só não entendi até agora o que é sarcoidose. Eu já perguntei para tanto médico e ninguém sabe me dizer o que é sarcoidose. Não tem a menor ideia. E síndrome de Wilson, porque isso não é sarcoidose, é síndrome de Wilson. Não, mas você já reparou que essas séries, tanto o House quanto Grey's Anatomy, que eu gosto